Fala aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir no nosso estudo das funções orgânicas. Hoje vamos estudar a função nitrogenada, conhecida como nitrila, ok? Vamos lá. Como que eu reconheço uma nitrila? Compostos com essa função apresentam um grupo chamado nitrila, como o próprio nome da função, mas também esse grupo é conhecido como cianeto. Vamos reconhecê-lo aqui. É um composto em que eu tenho um C fazendo tripla ligação com um N, com o nitrogênio. Então, eu posso mostrar essa tripla ligação ou deixar aqui simplesmente como um CN, função nitrila. Cuidado aqui, tá? Porque cianeto, talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra aqui na química inorgânica. Lá a gente estuda um ácido, que é o ácido cianídrico, conhecido como HCN. Então, nessa estrutura aqui, eu emendo um H aqui no lugar de um radical orgânico. Esse composto, em muitos casos, eu também posso falar que é dessa função nitrila, ok? Uma vez que apresenta esse grupo. Aquele composto ácido cianídrico, enquanto ele é um gás, ele não é chamado de ácido cianídrico, ele é chamado de cianeto de hidrogênio. Ele é chamado de ácido cianídrico uma vez que ele entra em contato com a água. E aí sim ele vira um ácido por se ionizar, ok? Eu vou comentar um pouco mais desse ácido do cianeto de hidrogênio, do HCN, ao longo da nossa aula de hoje, tá certo? Então, aqui é para reconhecer a função nitrila. Uma coisa interessante com relação à função nitrila é que compostos dessa função são extremamente tóxicos, tá? A função nitrila é muito tóxica, uma vez que esse composto, o composto que apresenta esse grupamento, se ele sofre o aquecimento, ele pode liberar HCN. Então, eu posso perder esse grupamento aqui, virando HCN. E HCN, o ácido cianídrico, né, o cianeto de hidrogênio, é um composto extremamente tóxico, inclusive para nós seres humanos. Tanto é que existem casos aí de intoxicação e de morte por conta desse composto. Outra coisa interessante é que os compostos dessa classe apresentam pontos de fusão e ebulição altos, tá? Uma vez que eu tenho aqui uma interação forte. Não é uma interação ainda do tipo ponte de hidrogênio, como a gente viu em outras funções, mas ainda assim é uma interação forte, aumentando os pontos de fusão e ebulição, ok? Outra coisa é que os compostos da função nitrila são praticamente insolúveis em água, uma vez que, por não ter uma polaridade tão acentuada no sentido de ser semelhante à da água, a gente não tem uma solubilidade tão alta em água. Como que nós damos nome para esses compostos? Muito simples. Vamos lá, a gente pega o número de carbonos, o tipo de ligação entre esses carbonos e no final acrescenta o nitrilo ou o nitrila. Então, tem duas possibilidades. Eu posso chamar de nitrilo ou nitrila. Como nomenclatura usual, a gente pode chamar o nosso composto de cianeto de e um radical com a terminação ila. Cuidado aqui, porque cianeto é o CN. Então, na hora que você vai analisar o radical, você não conta o carbono do C do tripla N, uma vez que isso daqui inteiro já é o cianeto. Você conta o carbono que está para cá, tá? Depois desse C tripla N, ok? E outra informação útil para a gente é que a nitrila, como um radical, é conhecida como radical ciano, ok? Então, se eu preciso dar prioridade para outra função orgânica, a nitrila vira radical ciano. Vamos aos nossos exemplos aqui. Então, cuidado! Aqui a gente tem um carbono, temos o nitrogênio, e aqui no meio temos outro carbono, tá? Por que esse carbono tá reto, não tá quebradinho, entortado igual a gente geralmente desenha? Porque esse carbono aqui da nitrila é um carbono sp, ele tem geometria linear, assim ele precisa estar desenhado dessa forma aqui, é o jeito que a gente encontra a estrutura na natureza. Quantos carbonos temos aqui? Temos 1 e temos 2. Então, para o nome oficial, contamos os 2 carbonos. Então, et, ligação entre os carbonos simples, an, como é função nitrila, etano-nitrila, também chamado de etano-nitrilo. Agora, se eu quero dar um nome usual desse composto, eu considero isso daqui como cianeto, e aqui no final eu tenho apenas um CH3, que é um radical metil. Então, esse é o cianeto de metila. Também você encontra o nome desse composto como aceto. Lembra que acete
se refere a 2 carbonos, acetonitrila, ok? Então ele tem algumas aplicações para o ser humano enquanto indústria, e às vezes inclusive como questão de pesticidas e coisas do tipo, a gente encontra algumas aplicações desse composto. Aqui um outro exemplo para a gente. Então, ó, temos aqui ó, um carbono, 2, 3, e aqui temos outro carbono. Perceba que esse daqui é o primeiro carbono da cadeia, segundo, terceiro. Então, aqui eu tenho um radical. Se eu quero aqui dar um nome oficial, perceba que esse radical metil não pode estar aqui na ponta, porque se ele estiver aqui na ponta, ele deixa de ser radical. Então, só tem essa posição para ele. Assim, o nome oficial desse composto é metil, tá aqui metil, propano, aqui está o propano, então estão os 3 carbonos, nitrilo ou nitrila, ok? Então, esse daqui é o composto, o nome oficial desse composto. Se eu quero considerar isso daqui como nomenclatura usual, eu tenho aqui cianeto, tá aqui, cianeto, sobram 3 carbonos. Esse radical com 3 carbonos pendurado pelo meio é o radical isopropil. Então, esse é o cianeto de isopropila, ok? Vamos lá. Outro composto, temos aqui, temos um anel benzeno com um grupo nitrila aqui, com um C-tripla-N, CN aqui. Nome desse composto, se eu quero dar um nome oficial, eu posso tratar ele como fenil, que é o radical benzeno, tá aqui, metanonitrila. Lembra que aqui é a cadeia principal, com um carbono só, uma vez que é aqui que está a minha função orgânica. Ou se eu quero chamar pelo nome usual, cianeto, que é esse daqui, e o radical fenil entra como cianeto de fenila, tá certo? Vamos lá, aqui um outro composto. Temos aqui agora 3 carbonos e temos uma ligação dupla aqui. Então, ó, 3 carbonos é prop. Prop, temos aqui o propeno, lembra que a dupla não poderia estar aqui, porque esse carbono já está fazendo 3 ligações com o nitrogênio, então só tem uma posição para ela, por isso eu não numero. Esse aqui é o propeno-nitrilo, ou propeno-nitrila. Nome usual dele, cianeto, tá aqui. Lembra que o radical com 2 carbonos e ligação dupla no radical é vinil, então esse é o cianeto de vinila, também conhecido como acrilonitrila. Esse composto aqui é muito utilizado na fabricação de tecidos sintéticos, por exemplo, roupas de frio. Algumas roupas usam esse composto para poder transformar ele, por exemplo, em um polímero, e aí esse polímero é o tecido que a gente usa nesses tecidos, ok? O tecido é a substância usada nesses tecidos. Aqui agora um outro composto. Perceba que aqui eu tenho 2 funções orgânicas, tá? Eu tenho aqui a minha função ácido carboxílico, tá aqui na ponta, e tem minha função nitrila. Lembra que a prioridade é o ácido carboxílico, então ele que vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aqui a nitrila vai entrar como radical no carbono 2, ela é o radical ciano, então esse aqui é o ácido 2-ciano butanoico, ok? Lembra que tenho aqui 4 carbonos, ligação simples entre eles, terminação oico de ácido. Só para a gente fechar essa aula, algumas curiosidades aí sobre a toxicidade dessas nitrilas, tá? Como eu havia comentado com vocês, nós tivemos esse problema aí por elas serem tóxicas. O que acontece? Como eu falei para vocês, o ácido cianídrico, né, o cianeto de hidrogênio, o HCN, é muito tóxico. Tanto é que várias sementes de frutas contêm uma substância chamada amidalina, e essa substância contém a função nitrila. Tanto é que, dependendo da quantidade que você ingere, se você ingere uma quantidade muito grande de sementes, como por exemplo a semente da maçã, por ela conter essa função nitrilo, né, esse cianeto, você pode morrer envenenado. Isso daí é óbvio, não é comendo 2, 3, 4 sementes que você morre envenenado, mas de fato é uma quantidade, é uma substância que pode causar intoxicação. Como que causa essa intoxicação? O cianeto, né, o grupo C-tripla-N, se liga à hemoglobina e acaba inutilizando ela. Assim você vai inutilizando as moléculas de hemoglobina do seu sangue e o seu sangue é intoxicado e você acaba morrendo envenenado. Além disso, em sementes de frutas,
a gente consegue também encontrar essa função nitrila, esse composto tóxico, na mandioca brava. Talvez você já tenha ouvido falar de uma variedade de mandioca que você não pode consumir ela sem deixar um certo período no sol, sem deixar com que, por exemplo, ferva um bom tempo. Por que acontece isso? Para que elimine, através desses vapores, o que é tóxico nela. Assim você não tem perigo de ser envenenada ao ingerir esse alimento. Também é interessante pensar com relação ao HCN, porque HCN também foi o gás, foi o gás base, né, para as câmaras de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, a câmara de gás, né, os judeus que morriam na câmara de gás, era justamente porque eles inalavam um gás cuja base era cianeto. Então tinha cianeto e esse cianeto, por ser tóxico, matava os judeus. Muito, muito triste. A morte por envenenamento é extremamente dolorosa, tá? E uma outra situação que vale a pena a gente entender aqui também é com relação ao trágico acidente da Boate Kiss. O que aconteceu lá? As pessoas que estavam lá e que morreram, não morreram simplesmente por conta do fogo, não é questão de morte por queimaduras, mas sim morte por asfixia, uma vez que o poliuretano, que era um material que havia no revestimento da boate, ao ser aquecido liberava HCN, e as pessoas inalaram esse HCN juntamente com monóxido de carbono, que também é um gás que pode causar asfixia. Assim, elas, antes de morrerem queimadas, morreram asfixiadas. Isso mostra pra gente como que a química, se não for bem utilizada e se a gente não utilizar ela para o bem, ela também pode ser utilizada para o mal. Então, fica aqui um apelo para que nós, cientistas, e você, aluno que um dia pensa ser cientista, que use todo o seu conhecimento para o bem, que a gente possa sempre ajudar o ser humano a ser cada vez melhor. Terminamos aqui o nosso assunto de nitrila. Até a próxima. Tchau, tchau.